Oi, eu sou a Juliana Ziborges, sou psicóloga, especialista na área da dependência química. E hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre o sentimento de culpa que as famílias costumam sentir com muita intensidade com relação à dependência química. Bom, a culpa, ela é praticamente o primeiro sentimento que aparece quando a família descobre que um membro seu, né, e principalmente acontece muito dos pais com os filhos, está usando droga já num nível de dependência. Costuma ser, né, além da culpa, muito assustador, dá sensação de vergonha, de inferioridade, de fraqueza na família, mas principalmente o sentimento que mais atormenta, né, que mais tortura, acaba sendo a culpa. E eu vou focar um pouquinho mesmo na culpa dos pais, né? Porque são os alvos principais aí dessa dinâmica. E eu quero, né, trazer um pouquinho algumas reflexões aí para ajudar um pouco nesse momento, nessa dinâmica da culpa. Todas as emoções, elas têm uma função. E a função da culpa é nos dizer que nós estamos caminhando para um lado que não é o lado que a gente gostaria. Então, se a minha índole, os meus valores, eles vão para um caminho X e eu acabo me perdendo indo para um caminho Y, né? Então, eu tenho atitudes que não condizem com a minha índole, eu acabo sentindo culpa. É como se ela estivesse me chamando, volta, né? Volta para o caminho X, que é aqui, que é o seu lugar. Então, quando os pais se deparam com um diagnóstico de dependência química, eles têm a sensação de que fizeram alguma coisa errada, ou várias coisas erradas, né? Cometeram ali quase que um crime para que isso tenha acontecido. Onde que foi que eu errei, né? Essa é uma pergunta que acaba acontecendo e gerando muita culpa. Então, até aí vai tudo bem, eu posso até fazer uma reflexão, puxa, né, realmente eu vacilei aqui, vacilei ali, eu devia ter colocado mais limite, deveria ter acompanhado mais, acabei largando. Podem sim ter tido algumas atitudes que influenciaram, pode, mas pegar a culpa para fazê-la um chicote, né, como eu costumo brincar, também não vai resolver. Então eu sinto culpa, eu posso olhar para algumas falhas, mas não pegar a culpa para se transformar no meu mascote de estimação, né? Não. Eu vou chorar, eu vou sentir a dor, eu vou me arrepender, mas eu preciso entender que ali só está sendo um alerta da minha mente, dizendo, olha, foi aqui ou foi ali, o erro, né, entre aspas. Vou falar disso também. Então, sinta a culpa, olhe, se arrependa, mas cuide dela para que você possa caminhar agora nessa jornada da dependência química. Por que a gente precisa cuidar da culpa, né? Primeiro que a função de pai e mãe não é uma função que dá para exigir uma perfeição ao longo da vida. São muitos anos, né, criando ali os filhos, e muitos anos de muitas vulnerabilidades emocionais, físicas, financeiras, que é lógico que em algum momento vai ter algum vacilo, vai ter alguma falha. É quase inevitável isso. Então, quando eu me deparo lá na frente com uma culpa com relação à educação dos filhos, eu posso então cuidar, né, para que, sei lá, ou isso não continue acontecendo, né, que eu possa aí melhorar isso em mim, se ainda está acontecendo, ou um outro caminho que é assim, se perdoa, né? E se perdoar, no meu conceito, é assim, aceitar. Puxa, eu vacilei. Puxa, eu fui imaturo. Foi, né? Agora, se você tá mais maduro, se agora você tá refletindo melhor sobre isso, sabe? Aquele momento da sua vida você não conseguia, né? Então, pega isso para fazer disso um aprendizado para sua vida, né? E para poder ajudar essa pessoa que está com a dependência química. Por que eu estou explicando tudo isso? Porque a culpa da família, principalmente dos pais, costuma tornar os pais reféns dos seus filhos com dependência química. Então, é como se fosse uma compensação daquelas falhas,
E aí faz tudo que os filhos querem, não colocam limite, facilitam o uso, ou seja, vira uma dinâmica muito doentia, muito complicada, que piora, que agrava o quadro da dependência química, e a família se perde totalmente, até a pessoa com dependência química se perde também, porque ela acaba se aproveitando dessa situação, dessa fragilidade dos pais. Então, cuidar da culpa é importante por causa disso. Tá bom, mas agora eu não preciso, então, facilitar o uso. Eu preciso ter uma postura adequada, ser firme, dependendo do caso, enfim. Tá? É muito complexo, muito amplo para eu abrir todas as possibilidades aqui, né, que a culpa influenciam, mas de modo geral, a culpa ela vai transformar os pais em reféns. Se você se sentir refém do seu filho, com relação à dependência química, perceba que isso provavelmente é a culpa, né? Ah, mas assim, eu olhando a minha vida, não tive grandes erros com os meus filhos para justificar uma dependência química. E realmente, né? Tanto no caso em que tiveram algumas falhas, quanto no caso de que nem teve tantas assim, na verdade a culpa não é dos pais. Mas eu era dependente químico, eu era alcoólatra também, eu dei exemplo, ok. Pode ter influenciado, sim, mas de novo eu volto que, né, foram momentos onde você também estava perdido e isso não justifica se tornar refém do seu filho ou da sua filha por conta da culpa. Então, como agir, né, nessa situação? Então, além de se perdoar, né, de aceitar que aquilo aconteceu para não se transformar aí nesse refém que eu tô falando, eu preciso também saber, então, agora lidar com essa dependência química do meu filho de uma maneira que eu vá ajudá-lo, que é colocando limite, não dando dinheiro, não aceitando o uso dentro de casa. Ah, mas você também usava, por isso mesmo que eu não quero que você use, por isso mesmo eu sei o quanto é difícil parar, eu sei o quanto é sofrida essa doença, então eu não vou compactuar com você nesse momento. Então essa postura firme, ela precisa vir de pais que estão curados, né, por dentro dessa culpa. Ter um mínimo, pelo menos, de cuidado com a culpa para que ela não, né, haja nessas situações, principalmente quando existem essas chantagens emocionais, né, que os dependentes químicos costumam sim fazer, acontece, e que pegam aí nessas fragilidades dos pais. É importante entender, eu sempre dou uma olhadinha aqui no meu rascunho, é importante entender, né, para não pegar a culpa totalmente, né, para vocês, para os pais, é entender que a dependência química ela vem de 3 fatores, né? Então a genética, então se eu fui dependente químico, ou alcoólatra, alguém da minha família, então já tem uma influência genética. Então não necessariamente que é uma culpa de alguém, né? Não tem como. O fator social, que hoje principalmente, né, já faz algum tempo que a mídia ela tem trazido muitos benefícios para o uso de algumas substâncias, principalmente o álcool e o tabaco, e disso acaba indo, né, para outras substâncias. Então a influência social, a mídia, isso acaba influenciando muito também. Então, de novo, né, não é sempre a culpa dos pais. E o fator emocional, que também acaba influenciando no uso, né, da substância, né? O jovem normalmente, né, na adolescência costuma buscar pelas drogas para que traga algum alívio ou aumente o seu prazer, a sua euforia. Que também de uns tempos para cá, né, acabou sendo muito fácil. O jovem tem muito acesso às drogas de uma maneira muito fácil mesmo, né, e prática. Então, num emocional ali um pouco instável, acaba sendo aí uma rota de fuga para eles. Então, consigo olhar, né, que existem muitos fatores para que isso tenha acontecido. Procure olhar, né, para os seus erros para não cometê-los de novo, tentar o máximo que dá. Como eu costumo dizer, aceita a sua humanidade, as suas limitações, tanto do passado quanto agora do presente. E se não for possível mesmo, sozinho, conseguir driblar essa culpa ou qualquer outro sentimento, né, que envolve aí a dinâmica da dependência química, busque ajuda. Tem os grupos anônimos para as famílias, né? O Alanon, o Naranon e o Amor Exigente.
Tem psicólogos, né, profissionais especialistas da área, psiquiatras, igrejas, enfim, existem várias fontes de ajuda. Então procure sim ajuda. A dependência química não é uma doença fácil, é uma doença complexa. Atinge a família, né? Quase que todos os membros da família são atingidos também. Então, sozinho, né, é mais difícil, é mais complicado. Busque ajuda que vai ser bom sim para todos vocês. Até para quem tem a dependência química, vai se beneficiar também com a sua autoajuda. Tá bom? Um abraço para vocês e até o próximo vídeo.